Fala pessoal, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast para vocês. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor. Também quem quiser fazer uma produção de podcast pode entrar em contato com a gente aqui. A gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos. Agradecer também os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Também o pessoal da Aconvap, nossa parceira aqui, também está gravando um podcast com a gente aqui. Muito legal. Bom, nossos episódios são exibidos todas as terças e quintas-feiras às 8 horas, no YouTube e no Spotify. Beleza? Hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo, Uhum. advogado, Ícaro Souza. Fala, Ícaro. Tudo bem, Lúcio? Beleza? Tudo bem? Ícaro Santos Souza. Ícaro Santos Souza. Ele Obrigado pelo convite, obrigado pela Alexandra também pelo convite, a sua equipe. Prazer estar aqui. Show de bola. O Ícaro trabalha para várias construtoras, pessoal ligado aí ao setor da construção civil e vai trazer bastante informação para vocês aí, beleza? Vamos lá, conhecer um pouquinho do Ícaro. Quem é o Ícaro? Conta pra gente aí. Bom, eu sou o Ícaro, sou um jovem advogado, não tão jovem, tenho 6 anos de advocacia. Uhum. Cresci em Monteiro Lobato, uma cidadezinha aqui próximo de São Paulo, aqui de São José dos Campos, Sim, e bem pequena, né? bem pequeno. Você conhece lá? Conheço. É uma cidade, acho De que passagem, assim, né? o pessoal passa bastante para ir para sul de Minas, para lá, né? E, e é uma cidadezinha de 5 mil habitantes, tudo mais. Então, aquela coisa pacata de interior, né? Uhum. E Tem uma pracinha ali. pracinha, a famosa pracinha, Uhum. passagem para São Francisco, né? Você passa, É, desce, tem a pracinha ali e já acabou a e vira cidade. pra... Isso aí. É passagem para São Francisco Xavier, que é distrito de Uhum. São José, né? É, São Francisco. Então, Monteiro, o pessoal até confunde, acha que também é distrito de São José, mas na verdade é um município, Aham. tem prefeito, tudo certinho lá e é uma É cidade. subdistrito, né, que chama? Ou é um município mesmo? São Francisco Xavier é um subdistrito de São José. Tanto é Entendi. que lá tem a subprefeitura, até o meu tio é o subprefeito, responde à prefeitura de São José. Uhum. Agora, Monteiro Lobato é um município mesmo. Ela tem o próprio prefeito, a própria economia, a própria tributação. Então, é uma cidadezinha do Interessante, né? Uma interior. cidade pequenininha daquele jeito ter toda essa Exato. estrutura, né? É. E tem os vereadores, todo mundo lá? Tem vereador, tem a Câmara, a eleição lá pega fogo também. Então, é Nossa, que legal, uma hein? cidade que Bem tem uma interessante atividade crescer roda. nessa cidade, uma cidade pequena, assim, todo mundo deve se conhecer, né? Deve ter sido Aham. uma infância bacana aí, né? Foi, foi. Ou É, era rural? Você morava na cidade ou morava no campo? não, eu morava num bairro, que é um bairro, inclusive, que meu avô participou da fundação, chama Vila Esperança. Até o pessoal brinca falando, parece a Vila do Chaves. Não, é um bairrinho mesmo que tem lá. E acabou que meu avô iniciou esse bairro Indo lá, para São Francisco ali? já sentido Campos do Jordão. Pega a SP-50, passou Monteiro, continua Uhum. 2 quilômetros depois do centro. Acho que eu Então, sei qual é. é, um- À esquerda ali? é um Antes do bairro. Souza ali? Bem antes da entrada do Aham. Souza, exato. Então, um bairro de 3 ruas ali, e acaba que a minha família inteira morava lá, né? Minha mãe, Uhum. com todos os tios dela, todos os irmãos do meu avô, da minha avó, os meus tios moram lá também. Então, passei minha infância lá, cresci na rua, jogando bola, jogando tal, quebrando vidro de vizinho. E foi uma infância muito, assim, imperativa, criativa, de pé no chão mesmo, pé no barro. Legal. Isso fez toda a diferença, né, para assim, para criança, quando tem essa liberdade de não ter tanta privação, dos pais poderem deixar a criança na rua tranquilamente, Sim. assim. Então isso Foi criado livre, né? Eu exato. também morava no CTA, né? Que é como Aham. se fosse um condomínio fechado. Sim, sim. Também chegava da escola, pegava minha bicicleta e sumia pra rua lá, ficava o Aham. dia todo. É. Chegava à noite em casa, todo sujo, né? Exato. Eu estudava de manhã, então era a mesma coisa. Chegava, almoçava, ia pra rua. Aí Uhum. minha mãe estava assistindo a novela das 9, eu estava chegando em casa à noite ainda já para dormir, próximo dia para escola. Então foi essa infância Bem legal. e foi uma infância muito gostosa, tá ali próximo da família, né? Assim, minha mãe e meu padrasto, que eu vivi com eles, Uhum. trabalhavam já em São José, então eu sempre cresci lá
com os meus tios na rua e nunca tivemos problema, então foi uma infância muito gostosa lá na cidade. Maravilha. É. E você, alguém da família fez direito? Tem algum parente? Da onde veio essa vontade de fazer, né, direito? Como é que foi essa história aí? Então, na verdade, eu sou o primeiro com ensino superior da minha família, né, e não tinha ninguém que fazia direito, na verdade eu nem imaginava fazer direito, Uhum, porque quando estava no ensino fundamental ainda, estava muito em desenvolvimento de tecnologia, né, o computador com CPU ainda, então minha mãe pagou um curso de informática quando eu tinha 10, 12 anos aqui em São José, e a ideia é, vou trabalhar com tecnologia, vou trabalhar com computador, ou outra outra profissão que a gente tinha muito forte lá, assim, em Monteiro, de ter como uma base, assim, era trabalhar no banco. Então aham. ou eu falava: "Ou eu vou mexer com o mercado financeiro ou vou trabalhar com TI". É, uma cidade pequena, assim, ou você vai trabalhar na prefeitura, no É, banco ou em algum comércio, né? exato, Acabou ali, não tem. exato. Hoje tem uma indústria até lá em Monteiro que tem contratado bastante gente, mas o que a gente tem de exemplo lá é a prefeitura ou o banco. Uhum, E sempre cresci pensando nisso, né. Mas, assim, até pelo meu nome, Ícaro, a minha mãe falou: "Ó, eu coloquei o nome de Ícaro porque eu quero que meu filho voe longe, ele vá legal. além", Tem né. um primo muito querido, o Ícaro, Ah, mesmo é? nome. É difícil encontrar com o nome Sim. Ícaro, mas eu tenho alguns conhecidos também, a gente vai encontrando, é um nome bonito, com uma história bonita também, e sempre tive isso como base, então, pra queria ir longe, sabe. Eu via que Uhum. Monteiro era o start inicial, foi bom a minha criação, a minha base, mas eu queria sair de lá, que, né, queria conquistar o mundo mesmo. Beleza. E aí, e o direito? Como é que caiu essa ficha? Você fez um teste vocacional? Não, então, e aí o que aconteceu? Aí, quando eu tinha no ensino médio, eu participei das seletivas para um programa chamado Jovens Embaixadores, Hum, e aí foi onde eu conheci o curso de Relações Internacionais. Eu até ganhei uma bolsa de estudo numa escola de inglês aqui em São José, uma bolsa integral por conta de ter participado desse programa, e a partir de então, eu foquei nas relações internacionais. uhum, Mas, como toda dificuldade, né, eu ainda morava em Monteiro, tinha que trabalhar para pagar a faculdade, era essa expectativa, tudo mais. E eu cheguei a passar no curso de Relações Internacionais fora do estado, mas com as dificuldades financeiras não via viabilidade de morar fora. sim. Teria que estudar por aqui mesmo para conseguir trabalhar e estudar à noite, né? Uhum, E aí eu me inscrevi no curso de Relações Internacionais na Unip. certo. E até então era curso de Relações Internacionais. Mas no primeiro dia de aula, eu vim trabalhar já com material, tudo certinho, super nervoso, né, para o primeiro dia de aula. E aí, quando foi no começo da tarde, a Unip me liga falando que não tinha formado turma, então eles não iam ter o curso de Relações Internacionais naquele ano. Uhum, E a opção era ou eles restituíam o meu dinheiro, e aí eu poderia migrar para outra faculdade, ou eu escolheria outro curso deles lá. certo. E eu, todo ansioso para começar a faculdade, né, peguei meu material e Momento, né? Tava exa ali na hora, a hora agora, a gente se hora prepara H. durante anos, né, agora tem Enem, tem que passar em vestibular, estuda pra caramba. Falei, tinha que ser aquele momento. E aí eu fui pra Unip à noite, falei: "Vou lá na secretaria e vou conversar para ver o que que vai acontecer". E aí chegou lá, eles deram como opção curso de administração ou direito. E até Uhum, então eu nunca tinha pensado em direito. Eu tinha assim, a gente vê através da TV, tem advogados bem posicionados lá em Monteiro, então eu sim. tinha essa visão, mas nunca tinha pensado no direito para mim. E aí, quando chegou lá, eu vi uma conexão muito forte com relações internacionais, né? Porque Aham, relações com internacionais certeza. tem muito base do direito, inclusive tem muitas pessoas que fazem direito para depois ir para a carreira diplomática. Tem direito internacional também, né? Tem, Eu exato. tenho amigos que tratam essa Aham. parte de desembaraço, tal, tudo. É uma etapa, assim, o direito é uma etapa fundamental das Uhum. relações internacionais, E do aí? comércio interior, né, tudo mais. Uhum. E aí eu falei, vai ser direito mesmo, Bora. pode fazer a matrícula aí, vou Isso aí. começar. E cara, eu acho que não tinha outro curso melhor para eu fazer, assim. Maravilha. Depois que eu conheci, em nenhum momento eu pensei em desistir, em nenhum momento eu me arrependi, e a dedicação foi total durante os 5 anos da faculdade, embora as dificuldades, né, que tem, além de
de Fazia bate e volta financeiro. todo dia ou veio morar aqui? Então, até meus 20 anos, eu morava em Monteiro. Uhum, Então, vinha todo dia. Pegava o ônibus lá 5 horas da manhã, vinha. Aí, na época, eu já trabalhava no cartório, que eu consegui um estágio no tabelião de notas, no terceiro de notas, ali da Praça do Sapo. Então, eu vinha, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade depois das 6. Tinha um ônibus da prefeitura que pegava o pessoal da faculdade e levava para a cidade. uhum. Aí fiz esse bate e volta até meus 20 anos, até que eu convenci meus pais a virem para São José também, porque eu tenho dois Aí veio a irmãos, família toda. veio a família inteira. Aí meus irmãos já estavam maiores. Eu acho que a questão da minha mãe é justamente que ela queria proporcionar para os meus irmãos também a infância que eu tinha tido, de liberdade lá em Monteiro, de poder Sim. crescer e não vir para São José. Então meus irmãos já estavam em idade, a gente tem diferença de Mas 4 anos, eles são menores. você tinha comentado que os seus pais, né, o Uhum, padastro e a sua mãe, tá. eles trabalhavam aqui em São José também. Trabalhavam. Então vinha todo mundo. Vinha, exato. Então já estava nós três vindo e voltando todo dia, mas eu acho que ela Ah, ficava aí não faz justamente por muito conta dos sentido dois também, né? menores. É. E aí eu acho que o meu irmão já estava entrando no ensino médio, o outro já estava entrando no ensino avançado do ensino fundamental. Uhum, E aí ela pegou, a gente veio todo mundo para cá. E aí beleza. facilitou bem mais, né? Com Porque certeza. quem conhece lá Monteiro sabe da estrada, das Tem curvas lá. muita curva, né? E É, quando chove, alaga. nossa senhora. Desbarranca, É. aí ali na beira do vale ali enche. Agora E tá fora o tempo também, né? tempo, Que exato. você acaba perdendo tempo ali, um combustível ali também que não é barato. Tem toda essa questão do transporte, do deslocamento, Uhum. e pra gente que tá estudando e tá trabalhando, eram A uma hora, faculdade né? era noturna? Era noturno. Entendi. E é uma hora de viagem, né? Pra ir, E você uma hora entrava pra no voltar. cartório que hora? Entrava no cartório 8h30. Então entrava no cartório às 8h30. Madrugava lá para É, chegar às 8h30 aqui no cartório. exato, saía às 5h30 de lá. E acordava às 5h30, saía às 6h30, no ônibus das E na seis e volta, meia. então, Ah, que volta depois da faculdade, É, sa- chegava 1h da manhã, meia-noite, sim, pô. chegava meia-noite e meia. O benefício que eu tinha, a sorte que eu tive assim, foi que a prefeitura concede, acho que até hoje, um ônibus para os estudantes. Uhum, Então é um ônibus só da galerinha que faz a faculdade. Então a gente deitava no banco, ia dormindo e chegava lá, o beleza. motorista acordava cada um e deixava a gente na porta de casa. Então, Maravilhoso. isso facilitou bem. Mas, queira ou não, são uma hora para ir, uma hora para voltar, 2 horas de viagem por dia, né? Que conta muito no Sim, descanso, para estudar, enfim. Então, facilitou bem mais quando a gente veio para cá e aí eu consegui deslanchar mais. legal. E aí, você estava fazendo a faculdade e começou a trabalhar no cartório. Exato. Você chegou a trabalhar nesse cartório, em alguma área específica de Uhum. parte de incorporação, alguma coisa que já é ligado ao seu trabalho hoje em dia? Aham. Já fez uma ponte ali que acabou chegando, né, para você Ah, poder trabalhar aham. para as construtoras Claro. imobiliárias. Uhum. Então, até então, o direito era desconhecido para mim, né? A gente só conhecia o Uhum, famoso advogado de família, advogado criminal, eram essas sim. visões que eu tinha. E aí, eu era aprendiz da Sabesp. E é bem amplo, né? O direito é para Você tudo, né? pode tanto seguir carreira do judiciário, concursado, ser advogado, ou trabalhar em outras áreas, porque o direito ele Uhum, proporciona isso, né? E aí abriu uma vaga de estágio lá no cartório, eu me inscrevi e depois, eu lembro até o dia à noite que eu fui lá bater na porta para conversar com o doutor Pedro, falar, doutor, dá uma chance aí para mim. uhum, E eu entrei como estagiário no setor administrativo e logo ele me passou para ser auxiliar de escrevente, para fazer as escrituras de certo. compra e venda, de doação, né? Permuta, enfim, divisão amigável. E ali eu comecei a ter contato com corretores imóveis e com as construtoras. Uhum, Foi uma época que São José estava um boom aqui da incorporação, estava lançando alguns empreendimentos que, por exemplo, Splendor Blue, Gran Clube. Então, as construtoras estavam em alta fazendo muitas escrituras lá. uhum, E aí eu comecei a ter contato e comecei a falar, caramba, é um ramo legal, assim, certo. tanto na parte dos contratos que eu via, né, porque ia toda a documentação para a gente lá do comprador, via o contrato de compra e venda, de unidade futura, memorial descritivo. Então eu comecei É já a um criar um calhamaço gosto. gigante, né? Bom, para quem não sabe o que que é uma incorporação imobiliária, Uhum. é assim, o cara tem um lote, esse lote, ele vai ser construído um prédio. Bom, conta pra gente aí. Explica pra gente como é que funciona aí uma incorporação. A incorporação imobiliária, ela é o processo.
que a incorporadora Uhum. faz, né? Hoje o pessoal confunde até, a gente coloca a nomenclatura construtora, mas na Aham, verdade tem a incorporadora que sim. faz a incorporação e a construtora que constrói efetivamente a Aham. É que tem edificação, né? algumas que fazem tudo, né. É, as que eu presto serviço, por exemplo, elas fazem as duas coisas. Normalmente faz, Aham. né? Porque só incorporar. Mas a incorporação é o processo que você faz. Ele é muito mais burocrático. Eu costumo dizer que é, inclusive, muito mais fácil do que você vender um imóvel pronto, porque você trabalha com uma coisa Unidade futura. futura. Então você tem que é muito mais burocrático, porque tem toda a fase de aprovação do projeto e da incorporação passar pelo registro no cartório, Uhum, justamente para garantir para os adquirentes que a incorporadora é uma empresa idônea, que ela vai entregar um produto que ela está prometendo, que uhum, ela não vai vir à falência e vai deixar os adquirentes sem receber o produto final. uhum. Então, e a incorporação, então, é todo esse processo para fazer a venda de imóveis futuros, né? Ela Certo. promete, faz toda a parte de incorporação, lançamento, vende para entregar daqui 3, 4 Uhum. anos. Tá. Então, é todo esse Eu vou processo. eu vou colocar aqui uma informação também para o pessoal. Às Aham. vezes o cara herdou uma área da família, tal, não sabe o que fazer, Uhum. né. Então vamos lá, você tem uma área, sei lá, 2.000 metros, e chegou uma incorporadora e quer fazer um empreendimento nessa área. Então você vai ter cotas ali, ou ele Uhum. vai te dar unidades futuras em pagamento, ou talvez uma parte em dinheiro, ou Uhum. vai dividir em unidades futuras para fazer essa incorporação. Então você é sócio ali, cada um vai ter o seu pedacinho, e você vai pegar aquele que é um terreno e vai dividir em, por exemplo, 50 unidades de apartamento. Então vai ter uma escritura para cada apartamento, né. Exato. Então isso é uma incorporação. Aí a construtora vai aprovar Uhum. primeiro fazer um projeto de arquitetura, aprovar esse projeto na prefeitura, e depois, com o projeto aprovado, com a escritura do terreno, vai entrar lá com uma planilha da parte ideal Uhum. de cada A fração unidade, ideal, a fração cada ideal de é, cada unidade e tal, tudo, e vai anexar esse projeto nesse terreno. E aí uhum, você vai ter já uma incorporação ali com tudo, todas as unidades. é. Inclusive, é proibido a pessoa fazer uma venda se ela não tiver incorporado, né? Exato. A venda de imóveis futuros hoje, ele precisa ter o registro da incorporação no cartório, senão é crime de ordem pública, inclusive, sujeito a penalidades criminais, Uhum, tudo mais. Mas foi interessante isso que você falou, porque é uma boa oportunidade, inclusive, para pessoas que têm terreno, né? Porque às exato. vezes tem um terreno de uma área ali Sobrou de de 2.000. família, tal, tudo, o cara não tem dinheiro para empreender, mas Exato. às vezes ele tem um lote. E às vezes não tem assim como construir, né? Porque é uma área muito grande, não consegue alugar. Então, procurar um incorporador e trabalhar com uma possível permuta, por exemplo, que hoje é muito Sim. comum, faz a permuta por. Às vezes coloca medidas de área privativa no futuro ou já coloca as unidades certas. A construtora faz um projeto, ela vai construir 80 apartamentos, sendo que desses ela pode dar 10 pro Uhum, terrenista, que a gente fala, né? sim. E é um bom negócio, tanto para o incorporador, porque ele entra ali com um terreno onde ele não precisa desembolsar um valor inicial de compra, ele Uhum, faz a permuta, e para o terrenista também é bom, porque no final ele vai ter um apartamento muito mais valorizado, com um valor bem maior de sim. mercado do que ele teria para vender naquele terreno, É. né? E Então, também tem a dificuldade de você vender um lote de grandes, metragens aí que exato. custam milhões, tal, É, tudo, alguém aham, comprar isso para depois incorporar. é, Às vezes a construtora não quer desembolsar aqueles uhum, milhões ali na compra do terreno, né. exato, Então ele paga parte em dinheiro e parte em fração de unidade. exato. É um É um bom negócio negócio. excelente. Até porque terreno grande em área urbana não interessa muito para a indústria, né? Por exemplo, você pega um Uhum. terreno numa área Nem central pode, da né, cidade, que a lei de zoneamento não não permite. permite, exato. Então, para ele construir alguma coisa, construir um comércio, às vezes inviabiliza. Então, negociar com um incorporador pode ser um bom negócio, e para o Uhum. incorporador também, né? Porque ele não precisa desembolsar aquele valor do terreno e já começa com uma alavancagem na incorporação. Show de bola, deu uma aula de incorporação É, aqui hoje, né. aham, Cara, vamos voltar lá no quando aham, você começou lá no cartório, e aí uhum, você começou ali o trabalho, e isso, né,
teve uma ligação direta com o curso que você estava fazendo, né? Exato, é. O cartório ele foi muito importante para mim. Eu tive grandes professores lá dentro, até o Israel, que deve estar assistindo. É um agradecimento especial, porque foi meu pai lá dentro mesmo assim. Uhum. Ele me instruiu muito sobre documentação imobiliária, né? Então eu tive muito contato com cartório e de fazer leitura de certidões, de documentos, regime de casamento, porque todas essas são questões que precisa se atentar para fazer um negócio bem feito ali Aham. de escriturar a propriedade para o nome da pessoa. E, e também a parte de lavratura de documentos, né? Então, elaborar um contrato, elaborar uma minuta de uma cessão, de uma doação. Então, foram pontos assim primordiais ali para eu aprender e fazer essa conexão com o que eu estava aprendendo na faculdade. E aí eu comecei a ver que eu poderia migrar para o setor privado, né? Porque Sim. cartório tem essa questão de ser um órgão ali, ele não é E também público. ali você vai tendo contatos com grandes incorporadores, grandes construtoras, que dá, Exato. de repente, pô, é uma oportunidade ali de É. você já conhecer a pessoa, tal, tudo, e Exato, exato. É, eu tive muito contato com o pessoal de grandes construtoras, né? Porque eles mandam o cliente para fazer a escritura e a gente tinha que mandar a minuta para aprovação, então Uhum. tinha contato, eles precisavam fazer alguma modificação. E as construtoras usam muitos cartórios para prestar o suporte junto ao registro de imóveis, para obter certidões, documentos também, então tinha esse contato grande ali. E eu via que ali eu aprendi muito, mas eu queria ir além, né? Eu queria ter a liberdade Sim, com de certeza. trabalhar em várias áreas, de estar conectado com negócios oficialmente. Uhum. E então eu já comecei a mirar em Certo. construtora, é. Só que chegou uma fase que eu estava já me preparando para a OAB e tudo mais. Falei, é agora o momento, eu preciso sair para advocacia para eu ter essa base, para eu ter uma experiência para depois Uhum. atuar no mercado. Mas tinha a questão financeira, né? Eu não podia ir para um estágio que pagasse pouco porque eu tinha que pagar a faculdade. Então eu passei no concurso da Sabesp, fui virar estagiário da Sabesp, onde também foi uma ótima experiência, porque eu atuava direto com os advogados aqui da Sabesp da Regional de São José dos Campos, mas era o setor público, né? Ele é Sim. público-privado, ficava limitado às Qual que é a atividades. parte que a Sabesp trata ali dessa parte jurídica da Sabesp? Eu atuava muito com direito do consumidor, né? Lá eles têm bastante da Entendi. questão do corte da água, do fornecimento, até peguei umas questões ambientais, né? Porque envolve muito essa situação. Vazamento. É, vazamento Eu já e vi um caso, abre-chamado. me chamaram para fazer um laudo, né? Aham, Contar, porque você falou da Sabesp, eu me lembrei desse caso. aham. Que a água começou a vazar, a casa descia, né? Então, por percolação, a água foi infiltrando no solo e a casa, ela Uhum, rachou toda, né? uhum, Então, eu fui lá fazer um laudo dizendo que o solo molhou ali por conta uhum. daquela umidade do vazamento Causado pela causado empresa. isso, causou Uhum. danos ali ao imóvel. E coube uma indenização. Houve, É. com certeza. Então, a Sabesp foi muito importante para aprender essas questões de consumidor mesmo, e foram bons anos, mas também era limitado por ser um órgão, um Uhum. ente público-privado ali, né? E era estágio, Era estágio, estágio. entendi. Estava no quarto ano da Tem faculdade. tempo também, né? Tem, é. Exato, é limitado a 2 anos, né? Uhum. E aí depois eu também mirando ainda no mercado imobiliário, eu estava lá dentro, mas Sim, mirando. E aí eu consegui alguns estágios em escritórios de advocacia que atuavam com direito imobiliário. Trabalhei legal. durante alguns anos lá, inclusive me formei, passei na OAB e aí continuei atuando dentro desses escritórios. Mas calhou do momento que eu me formei, ser um momento que o mercado imobiliário ele estava meio que em crise, né? Porque É tinha eterna essa crise. exato, a Sempre gente tem uma é uma luta crisezinha. diária, É. sobrevivendo mesmo. Aham. Mas estava tendo a crise econômica e, em paralelo a isso, tinha a questão dos distratos que não estavam pacificadas pelos tribunais, né? A questão do distrato é quando o adquirente de uma unidade futura, ele quer desistir do negócio, ou ele não tem mais condições financeiras de pagar as parcelas, e aí Sim. ele procura a construtora para desistir do negócio. E aí gerava uma grande discussão sobre o percentual de devolução dos valores que ele tinha pago, porque a Uhum. construtora queria reter grande parte desses valores, né,
para cobrir custos da obra que ela já tinha executado, de marketing, de taxas administrativas, impostos, mas, por outro lado, o comprador queria ter a devolução integral dos valores, porque ele Uhum. sabia que a construtora ia revender aquela unidade para um terceiro Sim. também. Então, estava uma discussão, nenhum tribunal tinha pacificado o assunto, eles trabalhavam em cima de 10 a 25%, então todo mundo judicializava. 10 a 25? 10 a 25% de retenção para a construtora e devolução do remanescente. Entendi. É. E então, Eu achei que era ao contrário. Eu falei, nossa, não, então, puta não. negócio pra É, construtora. O cara sim. foi lá devolver, tô aqui que é seu. É, Por não. quê? Pô, se o cara ficar com 25, Aham, não, ele ia ficar com 70 e devolver 25. Não é claro. isso, né? Não, não, Então, é. Tanto é que tinha muito essa discussão que algumas construtoras abusavam, né? Colocava ali retenção de porque não era 80%. julgado. Não tinha nenhuma lei específica e os tribunais não tinham ali, é isso e vai ser Uhum. aplicado a todos os contratos. Cada tribunal decidia caso a caso. Então, todo mundo Isso agora já existe uma regra para isso. já, no final de 2018 foi feita, em dezembro de 2018 saiu a lei chamada Lei de Distrato, onde Entendi. pacificou a situação colocando que é 50% de retenção quando tem o Uma patrimônio de grana, hein? afetação. É uma grana, mas compreensível assim, porque a construtora também, embora ela revenda, ela tem todos os custos de divulgação de novo do Sim. imóvel, enfim. Mas calhou que nesse ano que eu me formei e passei na OAB, era bem o ano que estava tendo esse boom de ações judiciais contra as construtoras, e as construtoras estavam procurando advogados internos para conseguir dar conta da demanda e atuar no preventivo, né, em negociações, para evitar essa tamanha judicialização das demandas. Então eu consegui uma oportunidade numa construtora e foi onde eu fui trabalhar com eles interno lá, logo que eu me formei em 2017. Assumi o jurídico deles, eu era o único advogado lá dentro, atuando em todas essas demandas. Uhum. E aí encontrei o que eu queria, né? Que era o que eu sempre procurava lá, de estar dentro de uma construtora, de atuar nas demandas com o consumidor, com a empreitada, com a construção, com a incorporação. E fiquei lá interno deles durante 3 anos. Uhum. Atuando internamente com eles Que foram. mais que tem de demanda, além dessa demanda de devolução de imóveis, que havia um conflito ali com o cliente? Uhum, Quais são os casos aí que você encontra, né, na parte do direito aí, aham. dentro de uma construtora? Então, hoje dentro da Imagino que são tem vários, números, né, mas Eu acho que acontece principal por conta do cerne do negócio, né? A questão principal, porque como as pessoas compram na planta e todo o planejamento da construtora se dá em cima de um negócio futuro, de uma coisa futura, acontece de ter muita expectativa que é quebrada no momento da entrega, né? O uhum, cliente, por exemplo, ele vai lá visitar, não, é claro que a construtora, usando de todo o poder de persuasão, de marketing, faz um decorado bonito, que é uma expectativa do que o cliente pode vir a ter uhum. depois que ele investir em arquitetura, tudo mais. E aí, quando o cliente vai lá visitar. Móveis planejados, tal, É, tudo, não é é, bem diferente de um apartamento pelado. exato. Mas é o que ele Tô pode. defendendo as construtoras aqui. Exato. Mas é assim, é uma expectativa do que o cliente pode ter depois que ele receber a unidade, contratar um bom arquiteto, fazer um projeto Sim, de decoração, de móveis planejados legais. E só que quando o cliente recebe, aí ele vai ali visitar e vê o imóvel cru, né, só com piso uhum. nas áreas molhadas, tudo mais, gera uma frustraçãozinha ali que a gente percebe em bastante É, mas ele de sabe que é comprador. entregue dessa forma Sabe, que estava no sabe, contrato. sabe, exato. E é por isso que é importante a construtora sempre fazer um memorial descritivo, né, que é Uhum. registrado lá atrás na incorporação no cartório, antes do lançamento, um memorial descritivo bem discriminado Detalhado. mesmo, com É marcas, obrigatório até no quando você vai fazer a incorporação, né, um memorial. tem que apresentar, exato. Você Uhum. precisa apresentar uma minuta do futuro da convenção de condomínio, regimento interno, Sim. porque a pessoa precisa entrar já sabendo das regras daquele prédio, né, onde ela vai ter um apartamento tanto para investimento como para morar. Mas o memorial descritivo ele precisa ser muito bem Uhum. detalhado mesmo. Isso eu vejo porque gera muito problema de depois, principalmente nas áreas comuns, que daí uma coisa é a área privativa, onde você está lá no seu contrato com a construtora. Outra coisa também é a área comum, onde faz a comissão de adquirentes para receber depois o condomínio, né? Uhum. E aí tem lá salão de festa, salão de jogos, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e é bom Se vai cobrar. entregar imobiliado, Exato. que é salão de jogos. O cara chega lá, só tem um salão. Cadê a Cadê o, mesa de cadê, bilhar que ia estar aqui? cadê o pimbolim, as É. coisas? Não tem, mas então é importante.
tanto a construtora elaborar um memorial descritivo bem detalhado, como o cliente Uhum. também fazer a leitura desse documento na aquisição, porque depois ele pode vir a ter a frustração de falar: "Putz, não tinha", a construtora vai bater lá e falar: "Não estava registrado". Sim. Eu até tenho uma construtora, né, que eu sou engenheiro da construtora, Aham. e quando ela faz o decorado, ela faz um decorado e faz um modelo. Uhum. Qual que é o modelo? O modelo é o apartamento do jeito que ele vai ser entregue. Hum, Então, geralmente uma porta fica de frente para outra, o cara bacana. olha o Aham. decorado, né, tá? Tem Uhum. lá uns adesivinhos dizendo Aham. que não Meramente faz. ilustrativo. É, porque ali tem marmoraria, que é diferente do modelo, que é o que vai ser entregue, né? Aham. Então, aí ele já faz o modelo também. É. Um abraço pro pessoal aí da Mondec Construtora, Aham. Lucas e Carol. Legal. Excelente a ideia, eu acho Sim, importante, bem porque você legal. está sendo honesto com Uhum, com com os clientes, né. Eles já visitam aquilo que eles vão receber. Então, da parte do adquirente, tem muito isso, tanto da questão dos distratos, mas a questão do imóvel que ele recebe e efetivamente no momento que ele recebe, né, a unidade dele, a unidade imobiliária, dele fazer a vistoria, porque tem os prazos de garantia, mas é uma vistoria bem feita, se os pontos elétricos estão todos certinho, caimento de uhum, água, se tem todos os itens que constavam no memorial descritivo. Porque isso é o que gera mais problemas depois no judiciário, que a gente vê as demandas correndo lá. sim. E agora falando sobre uma pessoa que quer empreender, né? Aham. Então, vamos dizer que o cara seja um arquiteto, ou seja um engenheiro, ou simplesmente o cara saiu de uma empresa, recebeu um dinheiro, ou ele herdou um dinheiro, alguma coisa do tipo, e ele vai empreender, né? Uhum. Quais são os pontos aí que você colocaria aí, pontos de cuidado para essa pessoa não, Uhum. não ter um problema futuro, né? Uhum. Empreiteiro. Eu acho que assim, ele tem que contratar primeiro os profissionais que deem assessoria, nos diversos aspectos, né? Tanto nas questões, por exemplo, trabalhistas, nas questões com o consumidor diretamente, com os fornecedores, porque hoje existe regramento jurídico para tudo. Então, e as coisas elas vão melhorando ao longo do tempo, né? A gente via que, por exemplo, a incorporação imobiliária mesmo é uma lei muito recente, então até antes da lei, cada um desenvolvia um prédio da forma que queria, vendia. Recente? Eu não sabia. Não, a lei é de 64, né? Mas ela veio sendo aplicada assim aos poucos. Por exemplo, a questão do distrato, que foi agora no final de Uhum, 2018. Então, a lei ela vai se moldando conforme os acontecimentos. uhum. E Modernizando ali, né? exato. Conforme demanda. Exato. Só que até então, cada um atuava da forma que queria, com os parentes, com os amigos próximos ali, né? Por exemplo, na incorporação acontecia muito de construir um prédio, vende para amigo, vende para família, para Uhum, investir, até para levantar o dinheiro para a obra. Mas para o empreendedor, hoje, como tem lei para tudo, assim, ele precisa estar muito bem assessorado, justamente para não ter problema depois, né? uhum. Porque por exemplo, na construção são muitos problemas que às vezes a gente não espera e acontecem durante a obra. E aí depois que aconteceu, é mais difícil do que a prevenção, né? Você lidar, de você achar uma solução Sim. menos onerosa, por exemplo. Então, empreiteiro, assim, questões trabalhistas, por exemplo, são muito importantes, porque uma obra é um local muito propício para um acidente com um trabalhador, com um Com operário. certeza. Então, são questões E hoje importantes em de serem dia, né, levadas. existe a CLT, ela tá um pouco, Uhum. é um pouco complicado por mercado informal, né, Uhum, talvez para uma grande indústria, grande construtora, acho que normal também, mas uhum. dentro de uma construtora sempre tem vários empreiteiros ali com CNPJs, uma cascata de Sim. CNPJs dentro de um CNPJ maior que é a construtora. Aham. Qual que é o risco da construtora em ter esses empreiteiros ou subcontratados ali dentro do seu Uhum. negócio? Hoje o contrato de empreitada, ele tem que ser muito bem feito, até porque a construtora, na posição de tomadora do serviço, ela responde subsidiariamente por muitas Uhum, questões, né? Nas questões trabalhistas, por exemplo, já tem muito entendimento de responsabilidade solidária. Então, se o empreiteiro não pagou uma verba trabalhista, a construtora tem que pagar também. sim. Senão, a sentença vai condenar no futuro e ela vai ter que pagar de qualquer forma. Uhum.
Então, hoje o contrato de empreitada tem tantas questões dos funcionários, porque a construtora ela tem, até fala que é da culpa em vigilando e em elegendo, porque ela tem que escolher bem o empreiteiro, né? Escolher um empreiteiro que não tenha problemas com a justiça, que esteja a documentação regularizada, que tenha certinho um cadastro fiscal, que recolha bem os seus impostos corretamente, mas também com as questões depois vigiar durante a obra, né? Uhum, De acompanhar que ele está cumprindo o regramento, justamente por conta dessa responsabilidade subsidiária solidária que ela tem. sim. As questões tributárias, por exemplo, vários impostos a construtora tem que assumir, reter do empreiteiro e pagar ela mesma. Uhum, Então, são diversos cuidados que ela tem, porque é uma empresa terceira, embora às vezes ela ache, terceirizei, agora é ele que assume, ele que faz, ela tem que uhum. acompanhar para não ser responsabilizada no final. Tá. Essa parte que você comentou sobre retenção, mas você falou retenção de impostos, né? Aham, Eu sei que no mercado existe uma prática de retenção por aham. conta de manutenção, alguma coisa do tipo Uhum. que a construtora retém ali do empreiteiro. Por Sim. quê? O que que acaba acontecendo? Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sou empreiteiro e faço acabamento, piso e azulejo. Uhum. Aí chegou lá um banheiro, a água foi para o lado errado do ralo. Aham, aham. Então, se você não tiver uma retenção, você pagou para a construtora pagou para o Uhum, uhum. empreiteiro fazer e ele Sim, fez errado. Então, exato. a construtora, no caso, teria que pagar outra pessoa para fazer, É, né? Por quê? Se ele tiver pago, o empreiteiro não volta lá para fazer exato, aquele serviço. exato. Existe uma regra para isso? Não existe uma regra, mas existe uma prática usual no mercado mesmo, como você falou. Inclusive, o percentual aplicado na maioria dos contratos é 5% do contrato. Uhum, E é justamente para isso, porque no final, por exemplo, no caso da incorporação, quem vai responder se tiver algum problema no apartamento, né, problema de sim. esquadria, problema de construtivo, quem vai responder perante o adquirente é a construtora. Então, ela faz essa Mas caução. existe. a gente- Agora, eu fiquei com uma dúvida. Uhum, Por quê? Tem a incorporadora, que é a dona do empreendimento. aham, Essa incorporadora contratou uma construtora que construiu esse empreendimento. aham. No caso de um prejuízo, quem vai arcar com isso? A incorporadora é a primeira acionada, porque no Sim, contrato ela é dos a dona do É, empreendimento. no contrato dos compradores consta o nome da incorporadora. A incorporação é feita em nome dela. Então, qualquer registro que a pessoa busque para acionar, ela vai acionar a incorporadora, né? Uhum, E normalmente é feito o grupo econômico ali, as construtoras até abrem uma SPE para cada isso. obra, né? Uma sociedade de propósito específico, justamente para ter uma preservação do patrimônio daquele empreendimento. Mas o consumidor, ele sabe que estou comprando daquela construtora. Uhum, Não comprou ali daquele empreiteiro, daquela construtora que construiu, mas da uhum, incorporadora, que é que constou no contrato dele como vendedora. sim. Então, é por isso que elas fazem a retenção calção que a gente fala, né? Uhum. E cada construtora pratica de uma forma, mas às vezes mantém até um certo tempo durante a entrega do empreendimento, justamente para garantir Uma questões manutenção ali. manutenções, às vezes questões técnicas, trabalhistas também, né? Porque tudo se volta contra a construtora, então ela tem esse valor garantido que ela pode usar para esses fins. Se no Uhum, final não tiver problema nenhum, ela faz um termo de quitação do empreiteiro e restitui esse valor para ele. Isso vem uhum, bem pactuado nos contratos de devolução do valor corrigido, que fica ali reservado para ela usar em caso de problema. Se não tiver problema, ela devolve para o empreiteiro porque é um valor do serviço dele. uhum, Então, assim, tanto a construtora é importante praticar isso, né, para se preservar desses problemas e ela não ser penalizada, onerada indevidamente por um problema que foi causado por terceiro, mas o empreiteiro também já prevê isso no orçamento dele, né? Porque tem uhum. muito empreiteiro que não conta, faz um orçamento justo para ganhar ali o contrato e depois fala, putz, mas tem 5% vai me apertar também, vai tirar o meu lucro. É, uma Então, concorrência aí no mercado também que acaba tem. pressionando esse preço aí. Exato, exato. Mas tem Legal. que ter previsto ali porque ela vai reter. Uhum. E Uhum. questão de MEI, né? Hoje em dia, com a MEI, houve agora um boom de CNPJ, né? Todo mundo agora Aham, pode ter um CNPJ. Ele não funciona exatamente da mesma forma, aham, mas muita gente agora tem um CNPJ MEI ali, né? aham. Na construção civil, como é que
Então, na Isso. construção civil, ela a CLT, né, a alteração das leis trabalhistas que teve nos últimos anos aí permitiu a pejotização que a gente fala, que é contratação de PJs, mas para a obra ela não pode ser feita, assim, Uhum. porque ali é um ambiente de risco, um ambiente que tem vários problemas que pode vir a acontecer, então um MEI não teria toda essa preservação que uma empresa normal tem, né, com todas as garantias fiscais, trabalhistas, enfim. Então, hoje, para a construção civil, é muito utilizado dentro do setor administrativo, para terceirizar um financeiro, para terceirizar a próprio projetos, Prestação de serviço incorporação. externo ali. Serviço pontual é muito utilizado. Para a construtora também precisa ter um CLT dentro da empresa, né, Uhum. que fique ali só para fazer aquela função, que às vezes ela usa de 6 em 6 meses dentro de um lançamento ou alguma coisa, e não é um trabalho rotineiro que tenha todo dia. Certo. Então eles acabam pejotizando esses serviços. Mas o empreiteiro que mexe com a obra em si não pode ser MEI. Entendi. É. Agora, pessoal de escritório, né, que tem ali, o pessoal trabalhando como MEI ali, prestador de serviço, existe um risco para essa pessoa que está contratando um MEI para, sei lá, como se fosse uma CLT e tal? Qual é o Aham. risco disso? Hoje o MEI ali dentro de um escritório, o empreendedor, assim, o contratante, ele tem que ter ciência de que é uma pessoa que ela é PJ, ela não poderia ter um vínculo de subordinação, de cumprimento de jornada, ela não podia ser vinculada a um CLT, né? As regras do seletista, porque justamente ela é um empresário que está ali dentro também prestando o seu serviço. Uhum. E hoje o contrato, até o judiciário, há um tempo ele estava fazendo uma divisão que era a pessoa que tem ensino superior, ela está ciente do trabalho que ela está assumindo, então se ela aceitou ser MEI, ela está ali dentro, ela aceitou as regras. Então Certo. havia essa divisão vista pelo judiciário. Mas é sempre bom ter cuidado, porque um PJ, ele é uma pessoa jurídica, né? O Certo. próprio nome. Ele não é um empregado que tem que ficar ali prestando serviço dentro de horário, subordinado e sujeitando-se às regras normais de um seletista. Uhum. É que assim, o pessoal vai se sujeitando às regras. É um trabalho como outro Claro. qualquer. Às vezes a Aham, regra não é, aham, como assim? A pessoa não é um escravo, ela está aham. ali fazendo um Claro. trabalho normalmente, né? Isso que eu digo, assim, né? Hoje, justamente, a alteração da lei trabalhista, ela deu essa liberdade de Sim, contratar até para as pessoas terem a liberdade de trabalhar onde elas bem quiserem também. legal. Então, se a pessoa aceitou, e é só essa divisão que o judiciário faz, às vezes, do ensino superior. A pessoa tem ensino Entendi. superior, ela tem um trabalho especializado, ela é um gerente financeiro bem qualificado, tudo mais, ela aceitou CPJ. Uhum, Agora, um serviço já mais pontual ali e tal, ele entendi. já. Eu tô passando a questão jurídica, porque Aham, depois, para não tomar chumbo, como a gente fala do judiciário, né? aham, beleza. Eu tenho aqui, sobre caso fortuito de força maior, o que Aham. que seria Então, essa questão aí? o caso fortuito e força maior é uma questão que, para incorporação, para construção, ela sempre tem que estar muito bem prevista no contrato ali, porque é justamente aquela situação que não era prevista no momento da contratação, né? Entendi. Então, ali um caso Eu fortuito. já ia perguntar, explica pra gente o que é, mas É, então é uma coisa que não estava prevista. não é possível se prever, né? Então, por exemplo, uma Mas tempestade, uma chuva, uma greve, são situações que você não prevê no momento que você contrata. pandemia. Exato. Então, até antes da pandemia, a gente colocava no contrato caso fortuito e força maior, é que a maioria dos casos são eventuais, né? Então, por exemplo, uma greve dura 2, 3 dias, não atrasa o cronograma de obra, não atrasa, não Uhum, implica ali num grande dano para a empresa e para as atividades do cronograma de obra, por exemplo. Então a gente colocava e as pessoas perguntavam, mas o que é esse caso fortuito de força maior? Não uhum. acontece nada, se acontece 1, 2 dias não prejudica, uma chuva, né? Um dia que deu uma chuva não vai prejudicar. Mas Hum, podem ter vários dias aí, né? É, Vamos dizer, né? por exemplo, se uma obra está na etapa final ali em janeiro, por Uhum, exemplo, que é pintar o prédio com chuva, não dá muito certo. Mas uhum. depois da pandemia ficou muito mais fácil o advogado explicar isso, porque a gente teve, né, a construção civil efetivamente ela não paralisou, Não.
permitiu que o pessoal continuasse na obra, mas os fornecedores não conseguiam entregar os Não paralisou materiais. e nada aconteceu. Exato, Depósitos, tal, exato. tudo, a obra, todo mundo trabalhando lá Eu de tava máscara, mas Sim, exato. Mas assim, os fornecedores não conseguiam entregar materiais, uhum, na época a gente estava entregando uma obra em Piracicaba até, estava já para instalação do condomínio, entrega aos adquirentes, e teve uma peça da esquadria que ficou travada no porto e não podia entrar. Então, materiais também, né, por causa é, da fábrica, aham, né, que estavam atrasando por conta da sim. produção ali que foi prejudicada. A obra em si não podia parar, mas a fábrica que produzia Sim. estava. Então, ficou muito mais fácil a gente visualizar o que é um caso fortuito e força maior com a pandemia, né? Então, é um Uhum, evento futuro incerto que acontece e pode causar danos ali para as partes. uhum. E não é culpa de uma e nem de outra. É um caso que aconteceu e prejudicou o contrato em si. Maravilha. E hoje em dia, você está prestando serviço para construtoras, incorporadoras, como é que funciona? Conta É, pra gente aí como é então. que você está aí, o seu escritório, como é que Aham. funciona? Eu fiquei 3 anos dentro dessa construtora, né? Tive um grande aprendizado lá de lidar com as mais diversas áreas, negociar, enfim. Mas depois que eu ajudei eles a arrumar a casa, essa questão do distrato passou e pacificou o assunto em 2018. Aí eu vi que era um momento que eu queria migrar e ter meu próprio negócio para eu poder atender outros Uhum, empreendedores, outras construtoras, né? E aí eu abri um escritório lá no Esplanada, inclusive eu divido, é um espaço compartilhado. Hoje tem o Caio, que já veio aqui também, o Caio Caio Prado, Prado, sim. arquiteto, exato. Um garoto super bacana, a gente divide bastante experiência e negócios, né? Porque hoje a gente divide Aham, escritório lá, ele é arquiteto, e tem o Weber, que é uma construtora. sim. Então o Weber é meu cliente Eu já também. conheci o Weber, mas assim, há muitos anos atrás, né? Aham. Depois a gente vou lá tomar um café, bater um papo com ele. Vai. Ele é super visionário, assim, ele Uhum, já construiu alguns prédios na cidade, mas ele é uma pessoa muito aberta, ele viaja muito e ele tem muito visão, assim, de inovação mesmo, de legal. trazer uma arquitetura diferenciada. Inclusive o prédio que ele tem lá no Esplanada, né, onde fica o nosso escritório hoje, eu regularizei, porque lá tem aquela questão, não sei se você conhece ali no Esplanada, tem a Sei, do questão do aeroporto? não, ali no tem a questão Tem da do altura dos aeroporto, prédios, mas ali tem uma discussão do bairro, porque metade da população quer abrir para comércios de baixo sim. impacto e a outra metade quer manter exclusivamente residencial. Mas é avenida lá ou é pra dentro do bairro? A rua nossa ali é para dentro do bairro, mas ela está de frente para a ETEP, por exemplo, que é uma Sim. faculdade, e de frente para Dom Bosco, que é uma escola de ensino infantil Uhum, fundamental. Então tá numa zona totalmente comercial hoje, uhum. fora que depois que o Urbanova E cresceu. ali é bem comercial, né? Ali era, Ficou. até pelo que eu sei da história, ali era limítrofe, né? A cidade acabava ali, então as pessoas procuravam casas ali. Depois que Uhum, cresceu Urbanova, ali praticamente virou um corredor. aham, Então ali atende todo mundo que está passando por Urbanova. Enfim, é um assunto bem polêmico lá. A gente participou das discussões da lei de zoneamento, conseguimos abrir corredores em algumas ruas ali, principalmente a rua ali de baixo onde tem as escolas, poliedro, e tudo mais. Mas a rua nossa ali do escritório não conseguiu. uhum. Mas aí eu entrei com um processo judicial, com uma tese, porque a prefeitura justificava que além da lei de zoneamento, teve uma lei de anistia que a pessoa que usava como imóvel já para fins Mas, comerciais podia anistiar. uhum. Pergunta. Cara, se não é um comércio, é Aham. apenas um escritório, Não tem pode, algum problema? né? Pela lei não Porque, pode. assim, você imagina que, pô, não é um comércio, é um escritório de advocacia. Cara, Uhum. é muito tranquilo. Sim. Não é aquele É, estacionamento, um monte de gente é, entrando e saindo. É uma coisa, um exato. local de trabalho, né? Então, é isso que a gente defendia nas leis de zoneamento, né? Porque a gente não queria transformar em baladas, ou demolir, construir prédios, a gente não queria descaracterizar o bairro. Uhum, Mas, por exemplo, lá hoje foi feito um estudo, tem dezenas de casas abandonadas, porque a sim. pessoa morava, faleceu, às vezes os filhos não quer morar, e aí acaba deixando lá, não vende, e estava trazendo insegurança para o bairro, estava tendo muitos assaltos, a questão de dengue, de Uhum, animais, por causa de piscina que fica parada. Então, o comércio de baixo impacto era justamente isso, sim. escritório,
onde vai ter uma movimentação pouca ali de algumas Eu acho pessoas, que ficaria bem legal ali, sei lá, moderniza o bairro, porque os escritórios ficam bem cuidados, tudo mais. consultório médico, É, tem até um movimento maior, mas não é um exato. comércio, tal, É, tudo. não Porque enche a rua de tem estacionamento de grandes carro. imóveis ali que, pô, dava para ser Sim, sim. muita É, coisa bacana ali, muita exato. coisa boa, né? Exato. E fora a segurança que traz para o bairro, né? Porque um cara que tem um escritório ali, ele vai colocar uma câmera de segurança, tem Sim. uma movimentação de funcionários, então não fica um imóvel abandonado, cheio de mato, juntando bicho. Então, essa era a nossa ideia para o bairro. Uhum. E a gente batalhou lá nas leis de zoneamento, conseguimos algumas ruas, até porque hoje, dentro do Esplanada, já existem muitos escritórios Sim. funcionando dentro das casas e, tipo assim, ninguém nem sente a diferença, Só não porque consegue tirar o CNPJ, né? é, Tira, tem, mas ele tira como. cadastra num outro ponto, né? Não, ele tem o CNPJ como endereço de correspondência, Exato, exato. Algumas entendeu? atividades permitem, por exemplo, Aí escritório de você advocacia. pode ter só o endereço de É. correspondência. E hoje a lei da prefeitura permite que, se usar um percentual, acho que até 20% do imóvel e for profissional autônomo, poderia, mas justamente não permite a regularização ali da atividade, né? Enfim, a gente batalhou ali, conseguimos algumas ruas, a luta continua, né? Mas Uhum. aí, pro Weber, ele entrou pela lei de anistia, porque o imóvel dele ele já usava como depósito da empresa, e a gente buscou na prefeitura, a prefeitura não permitiu a comercialização, depois eu judicializei a questão, e aí a minha tese foi aceita tanto em primeira instância como segunda, deixando transformar comercial, justamente porque a gente mostrou que o bairro está descaracterizado, já não tem mais as ideias do loteador lá de 1970, já nada mais é cumprido ali. E aí o Weber, com todas as ideias dele, tirou uma parte da casa, a parte de cima, e construiu um prédio super bacana de container, um prédio vermelho, assim, arquitetonicamente falando, é super bonito. E então ele é um cara super visionário, e aí a gente inclusive abriu um coworking lá no começo, mas depois logo chegou um cara que quis alugar para fazer escritório. Sim. E o nosso escritório tá lá no segundo, tem um pavimento embaixo, um pavimento em cima, a gente tá no pavimento de baixo, que a gente compartilha lá, tal. Maravilha. Vou lá É, conhecer, hein? Você vai, falou que, pô, a arquitetura é vamos, legal, toma um tal, café tudo. lá, tem bastante Né? O Caio eu já estacionamento. conheço, você já, agora já estou conhecendo. Aham, E o Weber eu conheço de muitos anos atrás, né? Preciso me aham, atualizar aí e a aham. gente trocar umas figurinhas aí Vai também. sim, nós três nós damos super bem, a gente divide, como eu falei, tanto as atividades, né, porque um traz negócios para o outro, Sim. mas também ideias, a gente está crescendo junto lá, então será bem-vindo lá para tomar um café com a gente. Show de bola. É, Ícaro Santos Souza, parabéns aí pela sua obrigado. história, pelo seu trabalho aí. Beleza, Ícaro? Cara, pode fazer aí seus agradecimentos aí para as Uhum. pessoas, né, para sua família, para todos aí. E parabéns aí pela sua história, muito legal mesmo. A gente trouxe bastante esclarecimento da área jurídica aí para construtoras, para todos do setor aí da construção civil. Show de Uhum. bola. Obrigado, Lúcio. Agradecer mais uma vez você, a Alexandre, a sua equipe por ter me convidado aqui para participar do podcast. Tenho acompanhado lá no YouTube, é um canal Uhum, super legal, as pessoas trazem assuntos interessantes, você sim, proporciona isso que as pessoas eh, contem a sua história, sim. compartilhe a coisa, e a gente começa a conhecer pessoas do mercado mesmo, que às vezes a gente não Muito bom, conhece, né? né? Não proporciona, ainda mais depois da pandemia, que cada um não sai muito, fica dentro da sua casa, Sim. proporciona as pessoas se conhecerem. Então, um agradecimento super especial por vocês pelo convite. Agradecer também a minha família, que, como eu contei, foi toda a base aí para quem eu sou hoje, né, para o meu Sim. profissional, e todo mundo que participou da minha jornada, como eu falei, Israel, o pessoal do cartório, o pessoal das construtoras, os meus clientes, e tô aqui no mercado, quem quiser me Uhum. procurar tem as redes sociais, tem o meu escritório lá, Qual atuo, que é a rede social? Fala aí pro pessoal. tem o meu site, icarosouza.com, Uhum. ou o Instagram, que às vezes eu posto lá, né? A gente tenta movimentar, Ícaro Souza, underline, ADV. Tá. É. E aí, quais serviços aí para quem quiser Uhum. assistir no podcast, que a pessoa tá pensando, pô, preciso do serviço assim. Qual são os tipos de Aham. serviço lá É, o- que são suas aham. especialidades aí? É. Hoje a minha especialidade é mercado imobiliário, Uhum. então eu atuo principalmente para
pequenos empresários e construtoras, mas eu atendo também todos os negócios imobiliários, análise de contrato de compra e venda, da segurança jurídica de um negócio que a pessoa queira firmar, fazer análise de risco de negócio. Então, Sim. eu atuo em todas essas questões imobiliárias, estou ali firme e forte. Show de bola. Valeu, Ícaro. Prazer em Obrigado. conhecer. Um podcast muito informativo, maravilhoso aí para vocês. Um abraço, até o próximo MansaCast. Valeu!